A pergunta que muitos fazem é se no céu e na nova terra veremos apenas Jesus ou as três pessoas da Santíssima Trindade. Todavia, vamos analisar a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática, sem assumir uma resposta dogmática, né? Então, procuraremos refletir com base em uma boa exegese, em uma hermenêutica responsável com relação ao texto bíblico, buscando nos próprios versículos e capítulos das Escrituras Sagradas elementos que nos ajudem a compreender melhor essa pergunta de caráter escatológico. E como a Bíblia é o nosso manual sagrado, vamos analisar precisamente o livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo de número 3 ao número 5. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão, verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará e reinarão pelo século dos séculos. Esse texto mostra que na Nova Jerusalém e o Deus Pai e o Cordeiro, que é Jesus, reinarão juntos. Os santos terão acesso direto à presença divina. Isso fundamenta a ideia de que veremos não apenas Jesus, mas a plenitude da Santíssima Trindade, né? Então veremos o Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só o que Jesus falou no Sermão do Monte 5 e 8. Bem-aventurados, puros de coração, porque verão a Deus. Aqui a promessa é clara, os santos verão a Deus. Foi Jesus que falou. E Jesus que tem todo o conhecimento acerca do Deus Trino. Em Mateus 11, 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Somente Jesus tem o conhecimento pleno acerca do Deus Uno e Trino. Então nós sabemos que esse texto fala da unidade do Pai e do Filho, conforme João 14, 9. Quem vê a mim, vê o Pai. João 10 e 30. Eu e o Pai somos um, não um em pessoa, mas um em essência. Cristo é a revelação plena e sua unidade mostra a inseparabilidade das três pessoas da Trindade. O caminho para o Pai, claro. João 14, versículo 1 até o versículo 6. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então, nesse contexto aqui, nós sabemos que existe a figura do Pai, a figura do Filho, e o caminho que nos leva até Deus Pai é Cristo como mediador. Conforme está escrito em 2 Timóteo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo, homem. Deus, homem, homem, Deus, que é Cristo, o Cristo encarnado. No novo céu e na nova terra veremos Jesus glorificado, mas essa visão será inseparável da contemplação do Pai e da participação do Espírito Santo. A adoração será dirigida à Santíssima Trindade, queira ou não, revelada em Cristo e vivida na comunhão eterna. Nós vamos conhecer o Pai através de Cristo, nós vamos conhecer o Espírito Santo através de Cristo. Então essa visão plena de Deus hoje, conhecemos em parte, mas no céu veremos a face de Deus. 1 Coríntios 13 e 2. O mistério será revelado em plenitude. Olha só, Cristo como mediador. Segundo o Dr. Martim Lutero, o pai da Reforma Protestante, enfatiza que veremos a glória de Deus em Cristo. Ele é o rosto de Deus para nós. E por meio dele, né, conheceremos o Pai, viveremos na comunhão com o Espírito Santo. Olha só, com relação à unidade dentro da Trindade, não veremos três deuses separados porque nós não somos triteístas, mas o único Deus em três pessoas. A experiência será de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita unidade. A transformação do salvo. O Dr. Martim Lutero ainda diz: lembrava que seremos libertos das limitações da razão humana, porque Deus não cabe na nossa razão. Assim poderemos compreender e experimentar o mistério da Trindade de uma forma que hoje não conseguimos contemplar a magnitude de Deus. Em resumo, no céu, os salvos em Cristo conhecerão o mistério da Trindade, não por explicações humanas, dentro da racionalidade, porque isso ficará, mas por participação direta na comunhão eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa
pergunta, né, escatológica, uma pergunta de cunho, de caráter escatológico, que é para o futuro, que nós não temos muitas respostas com relação a ela, mas nós temos o conteúdo principal dentro do Sermão do Monte 5 e 8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Essa é uma resposta trinitariana e dentro do contexto básico, quando coloca quem veremos no novo céu e na nova terra, somente Jesus ou então a Santíssima Trindade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós veremos as três pessoas. Cristo hoje é um Cristo glorificado. É um Cristo que voltou novamente para a sua glória, conforme a oração sacerdotal do capítulo 17, versículo 5. A glória que ele reivindicou com o Pai, que ele tinha desde toda a eternidade, antes da criação do universo. Então nós conheceremos a Deus através de Cristo. Nós conheceremos o Espírito Santo através de Cristo. Se você for pegar o Evangelho joanino, você vai ver lá que João, no Evangelho de João está escrito: quem apresenta Jesus, quem apresenta o Pai é Jesus. Quem apresenta o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, é Jesus. Então, em todo o contexto da revelação que a gente viu no batismo, as três pessoas se manifestando, ainda naquela voz, o Pai tem uma voz, esse é meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. O Espírito Santo desce sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Jesus está nas águas, Deus homem, homem Deus. E depois lá no Monte Tabor, ou então no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, quem aparece lá, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Aparece o Cristo glorificado, que João viu lá em Apocalipse, que não era o Cristo, que ainda sangrava, sentia dor, morreu em uma cruz, mas é um Cristo que ressuscitou até o terceiro dia para a glória de Deus Pai. Então nós, como pré-tribulacionista e como trinitariano, eu falo que nós vamos ver no céu não uma pessoa só, porque ninguém é unicista. Se você falar para mim que você vai ver no céu só Jesus, você é unicista. Você vai ver a pessoa de Jesus, que vai ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos conhecer o Pai, ainda que seja na sua forma espiritual, na sua forma plena, na sua forma metafísica. Nós vamos conhecer o Pai apresentado por Jesus. Nós vamos conhecer o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo não tem corpo, mas nós vamos conhecer o Espírito Santo através de Cristo. Para quem é pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista, crê que a igreja hoje está sendo adornada pelo Espírito Santo. Paulo disse em 2 Coríntios que estava preparando uma noiva virgem para o noivo. E quem é o noivo que vai vir buscar sua igreja? Quem é o noivo que falou de João capítulo 14? Eu irei, mas voltarei para buscar vocês, a minha noiva, a igreja que é a noiva do Cordeiro. Então o Espírito Santo prepara ela aí, mas no dia final o Espírito Santo leva a igreja para encontrar com Cristo nos ares, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, em diante, os outros do versículo. Então Jesus encontra com a noiva, encontra com a noiva nos ares, e a noiva é levada, a igreja glorificada, com corpo incorruptível, com corpo imaterial, com corpo espiritual. A igreja é levada como noiva pelo noivo, que é Cristo, seu esposo, nessa figura de linguagem, é levada para apresentar lá para o Pai. É por isso que Salomão disse: me levou à sala do banquete e o seu estandarte para meu amor, como está ali, Cantares, o Cântico dos Cânticos. Então, a noiva, conforme o casamento oriental, é levado até a casa do Pai. E Jesus falou: a casa do meu Pai há muitas moradas. Muitos vão dizer, mas não tem um significado geográfico. Claro que Deus é Espírito, Deus é metafísico, etc. Deus é criador de tudo e de todos, e etc. Mas a casa do meu Pai, eu posso fazer uma aplicação, que a casa do Pai está lá em Apocalipse 21, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Aonde que vamos morar? É no novo céu e na nova terra. Paulo disse em Filipenses que nós vamos morar nos céus, na pátria, mas lá céu e terra vai ser a mesma grei, como diz o hino da harpa. Então, nesse contexto, nós vamos morar na Nova Jerusalém, na cidade que eu coloquei o contexto, que vamos contemplar o trono de Deus, o trono do Cordeiro. Tem 2 tronos aí, não vamos discutir esse, mas tem 2 tronos, o trono do Cordeiro e o trono do Deus Pai. E o Espírito Santo está lá, dentro da pericorese, da união, da chamada dança da Trindade.
E é isso que nós falamos. Quem vamos ver no céu? Um só Deus que subsiste em três pessoas, iguais em poder, glória e majestade. Eles são distintos. O Pai é o Pai, tem uma identidade. O Filho é o Filho, tem uma identidade. O Espírito Santo é o Espírito Santo, tem uma identidade. Então, quem veremos no céu? Quem veremos lá no novo céu, na nova terra? É somente o Filho? Não, nós não somos unicista. Unicista que fala que Deus é uma só pessoa, sem base bíblica, sem base e fundamento de textos isolados, texto sem contexto é pretesia. Eu falei que ia dar uma resposta hermenêutica, exegese, respeitando o contexto e a extração que o texto tem. Né? Então só Jesus tem um conhecimento pleno de Deus, que é o conhecimento incognoscível. Né? Incognoscível é o conhecimento que nós não conhecemos Deus, nós só conhecemos Deus em parte, conforme eu falei em 1 Coríntios 13, 12, mas de lá conheceremos face a face. E quem tem todo esse conhecimento, eu dei a resposta lá, só você voltar no vídeo, em Mateus 11, 27, que ele que conhece o Pai conhece ele. Então todo conhecimento metafísico, o conhecimento em sua natureza, o conhecimento de Deus em sua plenitude, o conhecimento de Deus da maneira quem sabe é Deus Filho, e que conhece muito bem Deus Pai, e Deus é Espírito Santo, é Deus Filho. Então é Ele que vai nos apresentar lá no novo céu e na nova terra. Cristo é o segundo Adão, Ele é o mediador, é Ele que vai levar a sua esposa. Né? Então, como é sua esposa, ela vai ter o melhor, vai conhecer o Pai, claro. Só existe o Pai porque existe o Filho. Só existe o Filho porque existe o Pai. Jamais poderia existir o Pai se não existisse o Filho. E jamais existiria o Filho se não existisse o Pai. Então o Pai é Pai desde toda a eternidade, nunca vai deixar de ser Pai. O Filho é Filho desde toda a eternidade, nunca vai deixar de ser Filho. Né? E o Espírito Santo nunca vai deixar de ser Espírito Santo. É aquela questão, como eles estavam lá no passado, lá na eternidade, a chamada pericorese, né? Que os pais Capadócio do século IV, João Damasceno trabalhou essa questão da teologia da pericorese, da união, da dança, né? Da interpenetração entre as três pessoas dentro da divindade. Então até alguém escreveu um livro chamado Dança da Trindade. Então a minha resposta é trinitariana. Veremos as três pessoas em uma só deidade, em uma só divindade. Então eu termino aqui, a resposta é essa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como dizia Santo Basílio, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Veremos três deuses? Não, nós não somos triteístas. Veremos uma só pessoa? Não, nós não somos unicistas. O Pai é mais poderoso do que o Filho, nós não somos unitaristas, nós somos trinitarianos. Eu como trinitariano, eu falo que vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em resumo, quem veremos no céu? Um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não esqueça, a doutrina bíblica da Trindade, a concepção virginal, o nascimento virginal de Cristo e a união das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, é um mistério, é um mistério. Isso não cabe na nossa reflexão racional, na nossa razão e etc. Mas uma coisa eu te digo, pegando as palavras de Santo Agostinho, dentro da idade tardia do século V, Santo Agostinho que escreveu mais de 16 anos um livro chamado da Trindade, né? Então no livro ele coloca o seguinte: Deus, a Trindade, não é para ser compreendida, é para ser adorada, é para ser crida, e assim é a nossa fé dentro do cristianismo histórico e bíblico, dentro de todas as decisões conciliares e do texto bíblico que eu falei para você. Tá? Então, aquela questão quando fala, quem vê a mim, vê o Pai, ele está dando a resposta para Filipe. Ali fala que ele e o Pai têm a mesma unidade, é o rosto de Deus, o resplendor de Deus, né? E assim você conhece muito bem. Acesse meu canal Teologia Aprenda Mais e acesse os mais de 300 e poucos vídeos gravados lá. E uma coisa, eu tenho só uma coletânea lá de mais de 9 vídeos, né? Falando Trindade, uma verdade inegociável, partindo de uma visão do meu livro, né? Trindade, uma verdade inegociável, que está na Eduz, né? Então a minha resposta é trinitariana, ok? Então até mais, curte meu vídeo, que Deus em Cristo abençoe a todos.